Irmã Silvia, bem-vinda. Seja bem-vinda, é uma alegria ter você conosco. Nós já oramos, você está, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Obrigada. Irani, certo? Como é seu nome? Isto, minha querida, é Irani. Nós fizemos a nossa oração, mas você chegou, pode fazer a oração e é uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Desculpa a demora, eu já estava aqui desde o horário correto, mas já estava com um pouquinho de problema técnico. Então, isso me diz que eu acho que a reunião vai ser boa, porque normalmente quando Satanás começa a interferir com mais avidez, a gente sabe que é porque ele está com medo, certo? Se vocês me permitirem, eu vou fazer uma oração, ainda eu já fiz a minha, mas eu gostaria de orar com vocês, tá bom? Querido Senhor, nós estamos muito gratas pela oportunidade de estarmos juntos aqui e pedimos de uma forma muito especial o Seu Espírito Santo. Nós queremos que o Senhor é que traga a mensagem, que o Senhor que conhece os corações, que sabe o que é necessário, que o Senhor possa abrir a nossa mente, os nossos corações e trazer aquilo que o Senhor realmente deseja que nós implantemos em nossas vidas. Pedimos que nada nos distraia, nenhum pensamento, nada, de forma alguma, mas que a nossa concentração venha do Senhor para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, nessa manhã para vocês, né? Ainda noitinha, madrugada para mim, mas eu não sei quantos aqui têm filhos, ou quantas têm filhos. Mas nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre educação. Eu não sei se vocês já estudaram essa questão, porque, na verdade, não é qualquer educação, é educação verdadeira, né? E essa é um aspecto que, às vezes, fica um pouquinho esquecido, ou não é bem entendido dentro da nossa própria mensagem, que a gente pensa na mensagem de saúde, a gente até conhece a mensagem de saúde, né? Conhecemos outros aspectos, conhecemos doutrinas, mas a questão da educação, muitas vezes, a gente só pensa em termos de ensinar os filhos a obedecerem, pensamos em termos de escola, né? Muitas vezes colocar os filhos na escola adventista, mas a educação verdadeira, que é o termo que Deus usa na inspiração, através da pena inspirada, é muito mais que isso. Ela tem, o interessante dela é que ela abrange não só esse período que nós imaginamos que seja o período de educação, né? Desde que a criança nasce e até quando a criança depois está saindo da escola, mas, na verdade, segundo o livro Educação, ela abrange a vida inteira, essa verdadeira educação. E não só isso, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, ou seja, educação, segundo a visão de Deus, não é só para as crianças, ela é para todos nós. Não interessa em que fase nós estejamos da vida, nós devemos ainda continuar desenvolvendo constantemente, que esse é o plano de Deus original para nós. Ele nos fez para continuarmos crescendo e desenvolvendo. Então, eu imagino que quem já conhece a definição sabe que a definição de educação é o desenvolvimento harmonioso, né? Harmônico de todas as faculdades físicas, mentais e espirituais. E quando nós pensamos em termos de educação, normalmente a gente pensa mais em termos da parte mental e não tanto dos outros aspectos, do físico e do espiritual. Mas nós somos um todo e cada parte de nós vai influenciar nos outros aspectos. E tem uma outra colocação também que Deus faz que me impressionou muito, que é a questão de que educação é o mesmo que redenção. Pensei, nossa, é muito forte isso. Ou seja, a educação está promovendo, é o mesmo que a nossa redenção. Então, elas estão muito unidas. Por que nós falamos tão pouco delas, então? Por que nós pensamos tão pouco nela? Eu acredito que é o objetivo de Satanás que nós percamos de vista realmente o que é educação, que nós pensemos nela simplesmente como uma questão acadêmica. E aí a gente acaba delegando, né? A gente delega para a escola, a gente delega para a escola sabatina, a gente delega
Para outros, muitas vezes, nós até, mesmo quando as crianças são tão pequenininhas, a gente acaba delegando para terceiros, né? Quer seja babá, quer seja escolinha. Mas, então, eu gostaria de abordar com vocês o que realmente é a educação, quais são as fontes da educação, né? E qual é o objetivo dela. E como é que nós podemos alcançar esse nível que Deus está querendo. Porque se educação verdadeira e redenção são a mesma coisa, ela é muito séria, ela é muito mais séria do que a gente imagina, ela tem tudo a ver com a nossa salvação, não só o nosso preparo para esse mundo, mas o nosso preparo, na verdade, ela diz que a educação aqui, nessa terra, é um curso preparatório para a educação superior nos céus. Ou seja, nós estamos, mesmo até o final da vida, se você tem 50, 60, 70, 80 anos, seja lá qual for a idade, nós ainda estamos na preparação para o céu. E eu acho essa união muito, muito linda da gente ver. No primeiro capítulo do livro Educação, tem uma coisa que a gente normalmente não pensa. Para que nós somos educados, né? Quando a gente pensa, mesmo em termos adventistas, nós estamos pensando na educação dos nossos filhos para eles aprenderem a ser obedientes, para eles aprenderem a ser responsáveis. Mas tem uma coisa muito interessante que às vezes a gente esquece, que é a primeira menção que é feita no primeiro capítulo e no primeiro parágrafo do livro Educação, que diz o seguinte: logo depois, quando fala da definição mesmo de educação, né, dos 3 aspectos, físico, moral, mental e espiritual, diz o seguinte, que ela prepara, a verdadeira educação, prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo. Agora, observe que não fala só que nos prepara para servir, nós, os estudantes, né? Mas que prepara para o gozo do serviço, ou seja, servir com alegria, servir de coração, servir de alma. Isso é o objetivo, na verdade, é o que a educação nos prepara. Mas ele não para aí, ele diz o seguinte: e para aquela alegria mais elevada, por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Então, o verdadeiro preparo que a educação faz para nós, ela nos desenvolve, em primeiro lugar, todos os aspectos, mas para que ela nos desenvolve? Para servirmos. Não é para a gente ganhar dinheiro, não é para nós termos um título, é para podermos servir aqui e sermos preparados para servir no futuro. Mas servir com gozo. Não é aquela história, mas eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que... o espírito é exatamente o contrário. É um privilégio que eu possa fazer isso. Mas para nós alcançarmos isso, a verdadeira fonte dessa educação, nos é dito que é o conhecimento de Deus. E aí eu quero fazer uma pausa aqui com vocês, pensando o seguinte: se a fonte desse conhecimento, a fonte dessa educação é o conhecimento de Deus, que na verdade é o princípio da sabedoria, né? Diz aqui que qualquer ramo, qualquer que seja o ramo de investigação, né, a que procedamos com sincero propósito de chegar à verdade, nós somos colocados em contato. Devemos estar em contato direto com essa fonte, porque Deus é o criador de tudo. Ele é o criador da natureza, ele é o criador de todas as leis que regem a natureza, né? Então, se você for ser um engenheiro, todas aquelas leis da física foi Deus que criou. E estudando essas leis, nós deveríamos chegar a um conhecimento mais profundo do próprio Deus. Se for na medicina, a mesma coisa. Se for na mecânica, né, de como meu filho está consertando o carro dele, e ele aprendeu, é muito interessante, ele é muito bom nessa questão, muito melhor do que eu até, a observar nas coisas que ele está fazendo, tirar lições, né? E Jesus fazia isso, era assim que Jesus ensinava, ele ensinava através de parábolas. Seja o que for que estivesse acontecendo ao redor, ele tinha lições espirituais que levavam as pessoas a conhecer melhor a Deus. Então, essa é a maneira como nós deveríamos estar olhando a tudo que nós fazemos, quer o serviço que vem à nossa mão, quer seja o contato que nós tenhamos com as pessoas. Todo o tempo, o nosso objetivo, a nossa mente deveria, tudo que está acontecendo deveria nos levar a ter um contato e uma compreensão melhor de Deus e, consequentemente, a vivermos melhor. E outra questão que diz aqui, então, sendo Deus a fonte desse conhecimento para nos preparar para o serviço através
tanto nesse mundo como no vindouro, tem mais uma coisa que eu acho muito importante, eu não vou trabalhar toda essa questão com vocês, mas que eu acho muito importante que nós entendamos como é que funciona, como que é essa educação. E aí a gente pensa, né, porque como é que eu, uma mãe despreparada, eu não fiz uma faculdade para ser mãe, né, nem existe faculdade para isso, como é que, então, eu vou educar os meus filhos? Como é que eu vou me educar, né? Mas qual que é o método para eu fazer isso? E as pessoas muitas vezes me falam a respeito disso, né? Que eles estão mais preocupados com essa questão. Falam, mas eu não fui preparada para isso, eu não tenho condições, eu não sou uma professora. Agora, olhem só que coisa mais linda que Deus fala aqui. A mente humana, quando nós fazemos isso, quando nós, em tudo que nós estamos vendo, todo o ramo de educação, a gente procura, né, conhecer, ver a mão de Deus e conhecer a Deus, diz que através disso a mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. Isso está no livro Educação, ainda no primeiro capítulo, na página 14, no segundo parágrafo. E aí diz o seguinte, no terceiro parágrafo, encontra-se nesta comunhão. Que comunhão? Nessa comunhão da mente humana com a mente divina, através das coisas que estão ao nosso redor. Através de tudo que entra nos nossos sentidos, deveria ser para desenvolver o nosso conhecimento de Deus e para nos colocar em maior comunhão com Deus. E encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. Então, qual que é a metodologia, né? Qual que é o método para nós nos educarmos, sermos educados e educarmos os nossos filhos ou quem quer que esteja ao nosso redor? É a comunhão. E ensinar a eles e aprendermos nós mesmos a termos essa comunhão através de tudo que nós fazemos. E nessa... Para que fique um pouco mais claro, eu vou para um outro capítulo no livro Educação, que chama-se O Mestre Enviado de Deus, é o capítulo 8. E diz o seguinte aqui, Jesus veio, na verdade, para revelar, para mudar toda essa filosofia de educação. E só que diz o seguinte, que... deixa eu ver se encontro aqui. Então, é Livro Educação, o capítulo 8, que diz o que dava para ele, para Jesus, autoridade, né? E é o que vai dar para nós, como pais também, autoridade. E é o seguinte, em conformidade com o que ele ensinava, vivia. Então, mais importante do que a gente ter um método, né? Do que a gente ser muito didática, ou seja lá o que for, é a questão de sermos aquilo que nós ensinamos, de termos conformidade naquilo que nós estamos falando com aquilo que nós estamos vivendo, com aquilo que nós fazemos. Então, e esse eu acho que é o ponto... Agora eu gostaria de colocar essas questões juntas com vocês, que eu acho um ponto muito importante. Muitas vezes nós estamos preocupados, e isso é importante, por favor, não me entendam mal, de nós mesmos aprendermos da Bíblia, né? Ou ensinarmos aos nossos filhos, e se você tem essa preocupação, você já está muito adiantada na questão de educação verdadeira, porque muitos lares, os pais não têm a preocupação ou não aprenderam a colocar Deus em primeiro lugar, mesmo no próprio dia, né? Em termos o culto com os nossos filhos a cada manhã, em termos o culto em cada tarde com os nossos filhos, com a nossa família reunida, e ensinar os nossos filhos a amarem, a quererem conhecer a Deus, e a conhecerem a Deus através também da sua palavra. É uma das maneiras, né? Depois a gente vai ver mais algumas. Mas se nós estivermos já nesse ponto, nós estamos muito bem. Mas tem uma coisa mais, só saber decorada, né, a palavra de Deus, ou aprendida até que seja, os fariseus também sabiam disso. E o próprio Satanás sabe e conhece muito bem as Escrituras, muito melhor do que você e eu. Então, o que realmente vai fazer a diferença? É essa questão que nós lemos aqui a respeito de Jesus. Em conformidade com o que ele ensinava, ele vivia. Se nós estamos ensinando os nossos filhos a serem bondosos, nós devemos nós mesmos ser bondosos. Se nós não queremos que os nossos filhos sejam desrespeitosos ao falar,
que eles sejam exaltados, que eles tenham autocontrole, como é que nós podemos perder o nosso controle com eles? E aí vai ficando mais difícil a tarefa de ensinar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante que Deus nos deu essa tarefa e, em parte, é para a nossa própria salvação. Eu costumo dizer o seguinte: eu achava que eu estava ajudando os meus filhos a alcançarem a salvação. Eu estava trabalhando, né? E esse era o meu grande objetivo, é o meu objetivo, hoje já são adultos, mas a minha preocupação com a salvação deles sempre foi muito grande. E essa é a questão da verdadeira educação, né? Porque o objetivo final é que eles conheçam a Deus, tenham essa relação pessoal com Ele. Mas, nesse processo, eu descobri que Deus, tanto quanto usa os pais para salvarem os filhos, para levarem a conhecê-lo, os nossos filhos a conhecer a Deus, Deus usa os nossos filhos e esse processo de educar os nossos filhos para que nós sejamos salvos e para que nós conheçamos a Deus. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, né? Mas chega aquela hora que a gente fala assim, eu não sei mais o que fazer. É nessa hora que nós chegamos mais perto de Deus, porque, se nós o buscarmos, porque nós descobrimos que Ele é a única fonte de sabedoria e que tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo que nós achamos, né, diz que nós somos os melhores experts em educação, até temos nossos próprios filhos. E é uma grande verdade, porque quando chega na prática fica muito mais difícil para a gente, né? Então, Jesus tinha mais uma coisa que dizia: em sua vida, as palavras de Cristo tiveram perfeita ilustração e apoio. E mais do que isso, ele era aquilo que ensinava. Nós queremos que nossos filhos tenham paciência, nós temos que ser a paciência para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos aprendam a olhar para mim. Olha para mim quando estou falando. Vocês já falaram alguma vez isso? Nós temos que ser o maior exemplo. A gente tem que olhar para eles e prestar atenção naquilo que eles estão falando. Se nós estamos nos exaltando com eles, como é que nós não queremos que eles se exaltem com os seus irmãos, com aqueles que estão ao seu lado? E a mesma coisa na nossa vida, se nós somos mais velhos, né? Quando nós vemos tanto essa questão de amar ao próximo e na maneira de termos esse amor uns com os outros, nós precisamos exercer. E em verem a nossa vida, é que, na verdade, nós vamos estar educando ou redimindo. Nós vamos, na verdade, poder estar alcançando o próximo. E eu vou terminar aqui com pelo menos abrir uma outra parte aqui, e depois eu gostaria de dar oportunidade para vocês fazerem perguntas, se vocês quiserem, e se vocês não tiverem perguntas, a gente pode continuar, mas para que seja uma coisa um pouquinho mais interativa. É claro que eu prefiro sempre estar presente com o grupo, né? É muito diferente, e a gente pode ver olho no olho. Então, a gente vai percebendo o que está realmente, que as pessoas estão preocupadas, concordam, não concordam, e a gente pode ir adaptando dessa forma. Mas deixa eu colocar aqui para a gente poder. Deixa eu colocar na pesquisa. Quando a gente pensa em educação, muitas vezes nós pensamos em livros. E Deus também tem os seus livros. Isso está no Educação, página 77. Parágrafo 2. E quais são esses livros? Deixa eu mostrar para vocês. 77, 2. Falando da educação que o próprio Cristo adquiriu quando ele estava aqui na Terra. E diz o seguinte: sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu. Agora vamos parar um pouquinho. Quais será que são as fontes indicadas pelo céu? E diz que não somente foi para Cristo, mas essas mesmas fontes, que ela também chama de compêndios divinos, ou seja, os livros didáticos divinos, né? Essas mesmas fontes são para nós usarmos hoje em dia na nossa própria educação e na educação dos nossos filhos. E quais são essas fontes? Sua educação foi adquirida diretamente dessas fontes. Primeira, quem é que tem uma ideia? A Bíblia, né? Nós já até comentamos aqui.
É a palavra de Deus falada. Nós vemos ali direto o que Deus falou para nós. Então, é a palavra de Deus, as escrituras, né? A palavra escrita de Deus no mundo, que é a natureza, e agora as outras duas, normalmente nós não pensamos tanto nela, que são o trabalho útil e as experiências da vida. Então eu vou dar e diz o seguinte: estes são compêndios divinos, cheios de instrução. Então vamos dar uma recapitulada. Quais são os 4 compêndios divinos? Vamos ver se vocês lembram aí na cabeça de vocês. Eu sei que é cedo ainda, mas para a cabeça da gente estar mais fresquinha ainda, né? Então, são a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus escrita na natureza, então, a Bíblia, a natureza, o trabalho útil. Agora, imaginem só, se o trabalho útil é um dos compêndios divinos, o que acontece com as pessoas ou as crianças que não trabalham? E muitas vezes os pais se preocupam tanto com a educação, ou elas vão para a escola a manhã inteira estudar. Depois, quando elas vêm para casa, elas vêm tão carregadas de lição de casa, tarefas de casa, trabalhos, que elas não têm oportunidade, não têm tempo hábil para poderem fazer as coisas práticas, o trabalho útil. Então, o que está acontecendo se isso está acontecendo, é uma educação que está tirando o compêndio que Deus nos deu, que é o de trabalho útil. Essa criança não está aprendendo a fazer as coisas do dia a dia e ter a sua tarefa e aprender com as tarefas que ela está fazendo. Ela está perdendo 25% do material que Deus deixou para ela aprender. E o quarto, então, a Bíblia, a natureza, o trabalho útil, e o quarto, as experiências da vida. Que experiências? Toda a experiência da vida é para ser um compêndio divino, para nós aprendermos com isso. Quer seja a experiência da vida dos outros, como acontece quando nós estamos estudando a Bíblia, né? Quer seja o testemunho dos outros, mas, acima de tudo, da nossa própria vida. Mas só nós passarmos por isso não vai adiantar nada. É preciso que haja para isso, são compêndios divinos cheios de instruções a todos os que lhes trazem mãos voluntárias, né? Prontos para fazer o que está à sua frente, para fazer o trabalho útil, para fazer o serviço que Deus colocar. Mas também olhos que veem, mas em cada experiência da vida está tirando lições. Eu estava falando para vocês do meu filho, né? Arrumando o carro e aprendendo a fazer as coisas. E esses dias eu estava limpando a casa e cheguei a uma conclusão tão óbvia, mas que me impactou tanto, e foi a seguinte: a casa ou qualquer coisa não é limpo porque você limpou e ela ficou limpa. Não, a única maneira da casa ser limpa ou do nosso corpo ser limpo é se nós limparmos constantemente. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo corrompido, num mundo que está cheio de sujeira. Mas as coisas podem estar limpas, a nossa roupa pode estar limpa, somente se ela continua sendo lavada. Ou seja, tem 2 maneiras das coisas ficarem limpas. Uma, elas não sujarem, mas que na prática é impossível de ser sempre assim. Mas nós estamos sempre cuidando para não sujar, para não manchar, né? Mas, acima de tudo, é nós limparmos constantemente. Então, nessa experiência da vida, nessa experiência do trabalho útil, que lição enorme nós podemos tirar, né? Como é que nós podemos ser limpos? Então, a gente pede que, Senhor, dá-me um coração limpo, dá-me um coração puro. Mas ele tem que ser mantido limpo, ele tem que ser mantido puro. E aí vem a questão, nós não deixarmos ele ser manchado pelas coisas que nós vemos, que nós ouvimos, que nós fazemos, que nós pensamos, né? E então a gente já sela para a sujeira, mas a outra questão é estar constantemente limpando. Com o quê? Com a palavra de Deus, né? O Espírito Santo que está sempre, que é a água que vai passando e vai tirando a sujeira. Então, numa coisa tão simples, a gente pode tirar uma lição tão profunda e que fica com a gente. Eu estou por semanas meditando nessa questão. E se nós ensinarmos os nossos filhos a tirarem lições das coisas práticas da vida dele, das experiências da vida, do trabalho que eles estão fazendo, aplicar a palavra de Deus à vida dele. Não interessa, assim, a história de José, por exemplo, é uma história linda, mas se ela não for aplicada para a minha vida hoje, ela simplesmente é uma história, pode ser uma história como qualquer outra. A mesma coisa
eu costumava, cada vez que eu fazia o culto com os meus filhos, eu trabalhava com eles alguma característica que eu estava vendo que eles estavam tendo problemas, né? Então, se o problema é de relacionamento, a gente pode trabalhar a história, por exemplo, de Jacó e Esaú, ou dos irmãos de José, e o problema que houve ali, né? Mesmo se começa a falar mal um do outro, a gente pode ir para a história de Miriam e Arão, quando estavam falando mal, estavam com inveja de Moisés. E assim a gente vai adaptando a Bíblia para a necessidade da criança e ajudando a criança e a nós mesmos, né, a tirar, a fazer da Bíblia uma coisa viva. E com o Espírito Santo, pedindo que Deus nos ajude e que nos traga essas lições. Então, mas estarmos com o que dizia aqui, essas lições, a gente só esses compêndios, esses livros didáticos só funcionam se a gente ler, né? E o que a gente precisa para ler? Diz aqui, mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Ou seja, nós estamos meditando. E uma das primeiras lições que nós deveríamos aprender nós mesmos na nossa vida e trazer para os nossos filhos é a lição de causa e efeito. Se deu errado, deu algum problema, qual foi a causa? E não procurar a causa na outra pessoa, mas procurar a causa em mim mesmo, naquilo, como que eu poderia ter feito diferente, né? Então, ele fez isso, é por isso que eu estou bravo. Ninguém pode me deixar bravo. Sou eu que fico brava, sou eu que fico irritada. Por quê? Porque eu não estou tendo a paciência que Deus quer que eu tenha. E isso, eu estou falando de paciência, mas isso, quando nós vamos lá para o Apocalipse, é essencial. É para termos a paciência dos santos. E como é que Deus desenvolve a paciência? Através das provações, né? Como é que você desenvolve a força? Tendo que levantar alguma coisa pesada. Nós exercemos a paciência praticando a paciência. Então, para praticarmos a paciência, nós vamos ter coisas que vão nos incomodar, que vão necessitar que nós exerçamos a nossa paciência. Então, cada provação acaba se tornando, assim, um motivo de educação verdadeira. E se nós encararmos dessa maneira, e os nossos filhos aprenderem a encarar dessa maneira também, nós vamos estar vendo que Deus está trabalhando em nós, com a gente constantemente. E o que acontece? Aí, em vez de nós reclamarmos e murmurarmos, como Israel fazia, nós vamos, em tudo, dar graças. Porque tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E assim nós vamos colocar a nossa educação, nós vamos colocar na vida prática os ensinamentos de Deus. E é a única maneira e a única maneira de nós aprendermos realmente, de praticarmos e de sermos transformados em caráter. Então, como que nós vamos, se educação é comunhão, como é que nós podemos terceirizar para uma outra pessoa? Se Deus escolheu a mim para educar os meus filhos, como é que eu vou deixar na mão de uma outra pessoa? E o pessoal costuma dizer, né? No Brasil a gente costuma dizer, eu achei uma moça muito boa. Ela é muito boa até que a gente descubra que ela não é muito boa. E quando nós tivermos os nossos filhos para entregar para Deus, ele não vai perguntar aonde estão os filhos que eu dei para fulana, para Beltrana, para Ciclana, mas aonde estão os filhos que eu te dei. E é por isso que Deus diz o seguinte, que até os 8, 10 anos, né, até essa primeira parte, a única professora dos filhos deveria ser a mãe. E a única sala de aula deveria ser o nosso quintal, a natureza, ser lá fora. Mas como que eu vou fazer isso se eu nem moro na natureza, eu moro na cidade, né? Então, nós temos certas dificuldades, mas como é que eu faço? Eu trabalho fora, eu estou trabalhando e alguém está cuidando dos meus filhos. Então, são coisas importantes para nós repensarmos. Se nós estamos colocando os nossos filhos na mão de alguém, é muito importante que essa pessoa, que nós consideremos se esse é o meu trabalho, que eu estou delegando para uma outra pessoa, e aí tudo que acontecer, por mais incomodado que eu fique, é responsabilidade minha, porque fui eu que deleguei esses meus filhos a outras pessoas. Então, mesmo na hora de escolher a escola, né, é uma escola que usa esses compêndios, é uma escola que a maior preocupação é que eles venham conhecer a Deus, não só na aula de educação religiosa, mas em cada coisa que eles estão aprendendo, ou será que eles estão aprendendo que não foi Deus que criou, que foi a evolução, que foi isso, que foi aquilo, né? A gente pensa, não, mas eu ensino diferente. Mas é toda uma maneira de pensar, uma filosofia de vida. Então, será que nós podemos mandar
para os pagãos, né? Será que nós podemos mandar para os lugares pagãos ou não cristãos, para os nossos filhos aprenderem da natureza, aprenderem das experiências da vida, em tudo, eles estão aprendendo alguma filosofia que está por trás. Essa filosofia é a filosofia cristã, é o conhecimento de Deus. Então, depois a gente pensa, ficou um excelente advogado, né? Ficou um excelente técnico, mas deixou a igreja. É claro que uma educação, ainda a melhor que nós possamos dar, não vai garantir que os nossos filhos vão escolher por si mesmos, mas nós podemos facilitar essa escolha deles, nós podemos encher a mente deles das coisas de Deus, ou permitir que o mundo encha, porque se nós não estamos controlando as entradas, né, Satanás está. Então, e hoje nós temos uma dificuldade muito grande com os eletrônicos que as crianças têm acesso e que, na verdade, é uma janela para o mundo. Então, eu sei que é muita coisa para a gente pensar, mas as implicações são muito grandes. São não só para essa vida, mas são para a vida eterna também. E um dia, a grande herança que nós temos como pais são os filhos. Eles são a herança do Senhor. E Deus nos deu essa herança, né? Essa terra, a terra do coração, o solo do coração, para ser cultivada para dar frutos, e com uma árvore dá muito fruto. A gente normalmente está acostumado só a comprar no mercado, né? Mas nós temos árvores aqui no nosso sítio, e elas dão em grande abundância, que nós não podemos comer sozinho, nem que a gente prepare, a gente faça compotas, né? Mas é impossível de comer sozinhos. E é isso que é para ser. Nós acabamos tendo que repartir. Ou ela cai na terra e ela vai preparar para a próxima colheita. Então, os nossos filhos são a nossa herança, que nós devemos estar cultivando para que eles produzam frutos para a eternidade. E o que eles serão, tem um texto muito lindo do Espírito de Profecia que diz o seguinte, que uma família bem ordenada é mais poderosa na influência que ela tem do que todos os sermões pregados. Então, muitas vezes nós, como pais, estamos tão preocupados, né, de alcançar outras pessoas, de trabalho missionário, mas, na verdade, o maior sermão vai ser a nossa família bem ordenada. É difícil? É, especialmente se a gente não começou desde o berço, desde o comecinho. Mas isso é redenção. Alguns são convertidos cedo, outros são convertidos mais tarde na vida, mas quando que é a hora? Hoje. Hoje é o dia da tua salvação. Então, é isso que Deus quer. A gente não precisa ficar desesperado pelo que nós não fizemos, mas se Deus está trazendo a luz para nós, é uma coisa para a gente parar, pensar e começar a trabalhar nisso, né? Especialmente quando os filhos são pequenos, tem uma citação muito interessante que diz que eles não deveriam ficar longe de nós deveríamos estar constantemente, se a mãe é a única professora, né, até 7, 8, 10 anos, nós deveríamos estar constantemente, eles deveriam estar sob a nossa supervisão e sobre a nossa educação. E para a tarefa de casa, eu vou deixar para vocês que leiam Deuteronômio 6. E ali é biblicamente a parte da Bíblia que Deus deixa e que mostra como educar, né? Que primeiro a gente aprende de Deus, a gente aprende a amar a Deus como o único Deus verdadeiro, e depois nós vamos ensinar aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos, né? Como que nós ensinamos? Ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho, ao sentar. Então, é constantemente. Aí a gente vê que é pela vida e pelo contato. Eles têm que estar conosco ao levantar, eles têm que estar conosco ao deitar, eles têm que estar conosco andando pelo caminho, sentando-se à mesa, conversando, e nós vamos passando tanto pelo exemplo, né, como um aprendiz de cristão que os nossos filhos são, vendo tudo que nós fazemos, ouvindo tudo que nós falamos, observando as nossas reações, eles aprenderam a andar assim, eles aprenderam a falar assim, eles aprendem a ser cristãos assim. E não só isso, e também com as nossas palavras. Quer dizer, nós ensinamos com a nossa vida, mas também com as nossas palavras. E é um privilégio que Deus nos deu. Eu tenho a impressão que os anjos, né, pelo que a Bíblia nos fala, que os anjos não tiveram esse privilégio. Esse era um privilégio que Satanás queria para si mesmo, de poder criar. E Deus nos permitiu sermos
co-criadores, digamos assim, em criarmos os seus filhos. Eles são produzidos com o nosso material genético dentro de nós, nos são confiados para nós educarmos, para criarmos eles para o céu. E o que Deus pede de nós não é que tenhamos um curso superior, porque os israelitas, quando lhes foi dado a instrução de como educar os filhos, eles tinham vindo de gerações de escravidão no Egito. E ainda assim, mesmo sendo defeituosos como eles eram, e nós sabemos que eles eram, Deus confiou a eles a educação dos filhos. Não tinha escolas em Israel, isso veio muito mais tarde, porque os pais tinham falhado nesse processo que Deus tinha dado. E as escolas que vieram foram as escolas dos profetas, que era para preparar jovens e não as crianças. E quando houve escolas para as crianças, mais tarde, que a gente vê no tempo de Jesus, Jesus não as buscou, porque diz que elas valorizavam as coisas pequenas e desvalorizavam as grandes. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos, né, na educação dos nossos filhos, se ainda os temos em casa, na nossa própria educação, começarmos a usar essa metodologia divina de comunhão, de observarem tudo que nós fazemos, tudo que vivemos, e de estarmos em contato com esses compêndios, 4 compêndios divinos, diariamente. A Bíblia, a natureza, o trabalho útil e as experiências da vida. Por favor, eu estou fazendo a live. Obrigada. Desculpe aqui a interrupção, mas é que estava no nosso horário, que nós oramos juntos com um grupo, e meu filho veio para orar, eu acabei esquecendo de avisar. Mas então, pessoal, alguma pergunta? Eu não sei, nós não conversamos a respeito de tempo, eu não sei se eu passei do tempo que nós tínhamos ou se está dentro. Minha Quem querida, poderia me dizer? uma bênção. Você está dentro do tempo para a honra e glória do Senhor. Nós costumamos, quando termina, nós fazemos agora 3 orações, 2 orações faladas e a terceira cantada, e abrimos para as considerações. E aí é um momento que cada um, aqueles que têm o desejo, podem te fazer alguma pergunta, ou pedir para você, ou pedir alguma explicação de alguma coisa, né? Alguma dúvida. Uhum. Então, nós vamos fazer esta oração e agradecemos se você puder ficar conosco alguns minutinhos a mais, para que os nossos irmãos façam as suas considerações, aquilo que o Espírito Santo falou aos nossos corações através da mensagem que ele enviou para nós esta manhã. Tudo bem? Claro, sem dúvida. Então, nós vamos... eu gostaria de que você fizesse a primeira oração, e eu vou abrir aqui, a pessoa que puder fazer a segunda oração, por favor, levante a mão, por gentileza. Aquele que tiver desejo de fazer a segunda, e eu faço a terceira. Ok. Não, melhor, vamos deixar a terceira cantada, porque nós temos a Sué, a terceira vai ser cantada. Quem pode fazer a segunda? Eu posso, Vani. Então tá, minha irmã, você faz, a irmã Terezinha faz a segunda oração, então, por favor, e a terceira será cantada. Minha querida Silvia, pode iniciar a oração. Ok. Querido Senhor, nós somos tão gratos pela luz que o Senhor nos dá. Nós somos tão gratos que o Senhor deixou em nossas mãos todos os meios para que nós fôssemos redimidos do mal e do poder do inimigo. E que a educação era uma coisa que o Senhor já estabeleceu no Éden, mesmo antes da queda. Algo que o Senhor fazia pessoalmente com Adão e Eva. E nos é dito que eles podiam continuar a desenvolver as suas capacidades, a capacidade de crescer, de conhecer o Senhor, a capacidade de serem felizes pela eternidade. Esse é o seu plano. O pecado foi somente uma interrupção desse plano, mas que o Senhor ainda continua ativo, mesmo durante esse período de escuridão do nosso mundo. E nós te agradecemos muito por isso, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos envie o seu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a tirarmos vantagem, a aproveitarmos os meios que o Senhor nos deu, que são acessíveis a todas as pessoas. Os homens acabam cobrando, transformando em moeda
tudo aquilo que o Senhor deixou de graça para nós. Se pudessem, com certeza, cobrariam até a luz do sol. Mas o Senhor deixou a alimentação para nós, era para ser de graça, nós mesmos cultivamos. A água que o Senhor deixou em tanta abundância. E assim como no mundo natural, no mundo espiritual, a água do Espírito, o alimento da palavra de Deus, é para ser abundante, nós somos para ser como garçons, servindo, trazendo as pessoas que não têm acesso, que não tiveram acesso. E mesmo assim, o Senhor faz esse trabalho pessoalmente através do Espírito Santo. Pai, ajuda-nos, a educação é a mesma coisa, era para ser de graça, que até os escravos poderiam fazer e qualquer um pode fazer em qualquer lugar desse mundo. A luz vem do Senhor e nós não precisamos ter técnica nenhuma, nós precisamos ser e viver para que os nossos filhos possam aprender. Senhor, ajuda-nos que primeiramente nós sentemos aos pés de Cristo e possamos aprender com Ele. Ajuda-nos para que tiremos tempo dessa vida tão corrida, para passarmos tempo com o Senhor. Se nós olharmos o nosso telefone, nós gastamos diariamente muito mais tempo, em geral, em contato com outras pessoas e observando nessa janela, né? Muito mais do que nós paramos para observar o Senhor e as coisas, os compêndios que o Senhor deixou. Pai, ajuda-nos que nossa mente, o nosso coração esteja voltado para o Senhor e que cada coisa do dia sejam lições que se apresentem à nossa mente e que se transformem em ações e práticas na nossa vida diária. Senhor, nós te pedimos mais uma vez, especialmente por esse grupo que está fazendo esse sacrifício de levantar tão cedo, deixar outras atividades, para se reunirem, buscar mais luz. Derrama a tua luz sobre eles, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre cada um participante aqui, para que nós mesmos nos tornemos luzeiros, para que nós sejamos espelhos dessa luz, refletindo em outras pessoas e espantando as trevas. Nós te pedimos essas graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos na Tua presença nesta manhã. Nós agradecemos, Senhor, pela noite que nós passamos debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu cuidado. E te agradecemos, Senhor, nos acordar aqui no Brasil, bem de madrugadinha, para buscarmos a Tua face, para mantermos uma comunhão íntima e pessoal com o Senhor e termos o privilégio de poder entrar nesta sala, nessa igreja virtual e poder ouvir mensagem, Pai, que tanto tem nos ensinado, tanto tem nos orientado, nos instruído no caminho da justiça. Muito obrigada. Quero colocar a Tua filha, Pai, a Tua serva, que nesta manhã foi escolhida pelo Senhor, foi ungida pelo Senhor, para trazer para nós mensagem de instrução, de educação, que tanto nos orientou. Oh Deus, muito obrigada. Eu quero colocar a vida nas tuas mãos e clamar ao Senhor. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece desde o ventre da mãe. O Senhor sabe os pormenores da vida dela. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, supra a necessidade da tua filha. Derrama as tuas bênçãos, derrama o teu Espírito Santo sobre ela, cada dia mais com mais abundância. Quero clamar ao Senhor, meu Deus, por cada pessoa que está aqui nessa sala, nesta manhã. São famílias, ó Pai, são lares representados, são pessoas, ó Pai, que como eu, têm um desejo grandíssimo, ó Pai, de estar no céu, de fazer parte da tua família aqui na terra e poder subir com o Senhor para o céu. São pessoas, ó Pai, que temos pessoas, amigos, irmãos, famílias, filhos, ó Pai, da qual nós estamos batalhando em oração diante do Senhor, diante do teu trono. Estamos suplicando pela salvação de pessoas, pela transformação, pela conversão, pela libertação. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, contempla cada lar representado, sonda cada coração, cada mente dos teus filhos e das tuas filhas aqui que estão nessa sala, prostrados diante do Senhor, clamando a tua misericórdia, clamando o teu poder, clamando o teu Espírito Santo. Oh Deus, supra a necessidade de cada um de nós. Ouve as nossas orações, ouve os nossos clamores, ó Pai, por misericórdia. Concede a cada um de nós as bênçãos, ó Pai, os milagres que nós temos implorado diante do Senhor. Mas, ó Pai, o maior milagre que nós necessitamos receber é o milagre, Pai, da
do abandono do pecado, é o milagre da transformação de vida, de natureza, de caráter, para que os nossos filhos, as pessoas que vivem conosco no nosso dia a dia, possam contemplar em nós o caráter, a beleza, o semblante de Jesus. Ó Deus eterno, por misericórdia, concede-nos esse milagre. Nos ajuda, Pai, a sermos pessoas meigas, mansas, dóceis, amáveis e sábias diante do Senhor, para levar a tua mensagem, tanto a mensagem falada, como também a mensagem vivida. Nos ajuda, Pai. Faz de nós instrumento nas tuas mãos. Quero colocar diante do Senhor cada pessoa que faz essa sala acontecer cada dia. Eu imagino a luta que são para essas pessoas, as batalhas, mas eu agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Abençoa, Pai, as pessoas que estão responsáveis para fazer essa sala acontecer. Toma em tuas mãos e derrama o teu Santo Espírito. Nos batiza com o teu Santo Espírito nesta manhã. É o que nós te pedimos, Pai, te imploramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo é belo em derredor, com amor no lar. A beleza em cada flor, com amor no lar. Esse amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz. Luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dai-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faze mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Amém. Amém. Que escolha Deus boa, seja China. louvado. Amém. Agora, neste momento, nós abrimos para as considerações. Aqueles que sentirem o desejo de fazer a sua consideração, pode levantar as mãos, a mãozinha aí, né? Pode se manifestar. Bom dia, Dani. Bom dia, minha princesa. Você deseja fazer uma consideração? Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Eu desejo, como eu sou anfitriã, eu não consigo levantar minha mãozinha aqui, por isso eu abri meu microfone. Nós já temos aqui a Heloísa, a irmã Miriam, que também querem falar. Eu só queria fazer uma consideração aqui. Bom dia, irmã Silvia. Meu nome é Iaponira, sou uma das gestoras aqui da Sala da Consagração. Eu quero dizer que eu estou muito agradecida a Deus por esse momento, né? Nós somos aqui, irmã Silvia, um pequeno grupo do povo de Deus que tem buscado todas as manhãs o caminho da consagração. Nós viemos aqui para louvar o nosso Deus, nós viemos aqui para estudar a palavra de Deus, e Deus é um Deus tão amoroso que Ele tem enviado aqui mensageiros que a gente às vezes não planejou, que a gente não buscou, mas Deus tem enviado, e nós estamos buscando o caminho da santificação. Nós começamos o ano de 2022 estudando sobre a justificação pela fé, depois fizemos aí uma jornada sobre a santificação, nós estamos aguardando a glorificação, já estamos estudando as 12 tribos de Israel, né? Então Deus tem mandado muitos conteúdos aqui importantes para nós, mas a verdadeira educação a gente ainda não tinha se atentado para isso. E eu estou aqui agradecida, meu coração transborda, estou louvando ao Senhor, porque você falou uma frase aqui que me chamou muita atenção. Educação é comunhão. Então, como eu posso buscar a comunhão com Deus
se eu não estou investindo na educação. E uma outra coisa que também percebi na sua fala, que a educação não é só para o educando, não é só para quem nós estamos cuidando ou educando, é para nós, não é? É para a nossa comunhão. E a gente tem uma ideia que a gente deve fazer o homeschooling com as crianças, não é? Alguém falou comigo assim, nossa, mas a gente faz homeschooling a vida inteira? Eu estou entendendo agora que sim, não é? Mesmo que para quem tem filhos adultos, porque se educação é comunhão, eu não posso ter comunhão com Deus só um período da minha vida, não é? Exatamente. Então, eu tô muito agradecida a Deus, porque faltava esse pilar aqui no nosso estudo, né? Faltava esse pilar da verdadeira educação, que eu estou entendendo que é mais para nós, muitas vezes, do que para os nossos filhos, nossos netos, como a senhora colocou aí, né? Então, eu queria muito que a gente pudesse ter outros momentos aqui com a senhora, se fosse possível, para a gente continuar a compreender isso um pouco mais, né? E eu queria, então, fazer essa pergunta, né? Se realmente eu entendi certo, a educação é para a vida toda, a verdadeira educação, mesmo para quem tem filhos adultos, não é? E a outra coisa que eu queria colocar é que eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho buscado isso, né, há alguns anos, mas eu ainda não sabia, não conhecia, apesar de toda a literatura que Deus nos deixou, esse baú cheio de ouro, que é o Espírito de Profecia, né, para o nosso deleite, para o nosso ensino, né? A gente, muitas vezes, começa a ler, mas aí a gente se enrola e não entende e acaba deixando de lado, né, o livro. Por quê? Porque a gente ainda não está buscando a Deus com fé, porque o Espírito de Profecia fala que quando buscamos a Deus com fé, ele envia anjos para nos ajudar, para nos capacitar, não é? Então, eu estou buscando isso, irmã Silvia. A minha filha agora já está com 10 anos, não é? Eu imagino que nunca é tarde. E eu penso que para as pessoas que vão começar do meio do caminho, né, às vezes com filhos já mais, com uma idade já mais, que é uma fase difícil, todos nós sabemos, mas que para Deus nada é impossível, né? E como que a gente deve fazer para a gente conseguir reverter essa situação de uma forma tranquila, porque a gente também tem que pensar. A palavra de Deus fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer a senhora pela sua disponibilidade e a Deus, né, em primeiro lugar, por tê-la enviado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu costumo dizer que, na verdade, essa é a beleza da Igreja de Deus, né? Ele nos chama atenção para aspectos diferentes, porque são tantas coisas. Nós sabemos que tem a questão da saúde, que tem a questão do estilo de vida, que tem muitos aspectos, tem as doutrinas em si. Então, como você disse, a gente tem tanta luz, mas algumas coisas acabam ficando de lado, né? E Deus, na sua misericórdia e bondade, ele chama a atenção de cada um de nós para aspectos diferentes e usa daí cada um de nós para partilhar essa luz com outros. E como você disse, sem dúvida, é para a vida inteira. Diz aqui, em nossa vida aqui, esse no finalzinho do livro Educação, posto que terrestre e restrita pelo pecado, a maior alegria e mais elevada educação se encontram no serviço em prol do outrem. E no futuro estado, isso aqui, mas no futuro estado, livres das limitações próprias da humanidade pecaminosa, será no serviço que se encontrará a nossa máxima alegria e mais elevada educação. Ou seja, ela não só é para a vida inteira, mas lá no comecinho, no primeiro capítulo, diz para todo o tempo de vida possível ao homem. Qual é o nosso tempo de vida possível? É a eternidade. Então, a educação, nós vamos continuar aprendendo, nós não vamos parar, não tem parada, né? É para ser um processo contínuo. E você tem razão, às vezes a gente fica assim, e por isso que eu já logo falo, a gente fica meio desesperado, fala, nossa, mas eu não sabia disso, eu não pratiquei, e agora meu filho já tem, né? A senhora White
é muito interessante que ela nos fala claramente a respeito disso. Ela diz que, na verdade, a educação deveria começar já antes, né? Naquilo que nós somos, ou seja, antes de termos os filhos. Nós já estamos sendo educados. Quando você se converteu, quando você se entregou a Deus, você já estava educando, se preparando para educar o seu filho, já estava educando. Eu costumo dizer assim, os nossos filhos, eles nascem no nosso... O chão deles é a nossa estatura máxima. Então, tudo que você ganhou antes, você já passa para o seu filho como hábito, como sendo a coisa mais natural do mundo. Eu tive que lutar muito com apetite, né? Com dieta, porque eu cresci num lar não adventista e aprendi tudo diferente. Conforme eu fui aprendendo, foi uma luta muito grande. Uma luta que meus filhos nunca tiveram com relação a carnes imundas, a carnes limpas. Nunca comeram, nunca, sabe, o queijo, o cheiro de queijo ai, que gostoso, né? Sempre gostei muito. Meus filhos sentem assim, ai, que horrível, que cheiro ruim isso aí, mamãe. Então, isso tudo é educação, tudo que a gente aprendeu, tudo que você vive, você já está educando. Então, você não está tão atrasado assim. Mas é um processo infinito, né? Então, tem muito mais pela frente. E a senhora White fala o seguinte, se nós não ensinamos os nossos filhos, por exemplo, a obedecer, a servir, né? E todos os outros aspectos, vai ser mais difícil. Quanto mais velhos eles são, quanto mais maiores eles são, mais difícil é. E o que ela diz é o seguinte, exatamente por ser mais difícil, o nosso trabalho vai ser redobrado. A nossa atenção deve ser muito maior. A nossa a fidelidade em educá-los deve ser ainda maior. E assim, e nada mais do que joelho no chão, pedindo sabedoria, como você falou, né? E pedindo o Espírito Santo sobre eles. E assim, eu fiz isso e eu acho que todos nós, como pais, é um exemplo fazer isso. É chegar para os nossos filhos, naquilo que a gente percebe que nós erramos, chegar para os nossos filhos e falar para eles, meu filho, Deus me deu mais luz, eu estou aprendendo coisas que eu não sabia, ou eu estou agora querendo colocar em prática coisas que eu tinha negligenciado. Eu quero te pedir perdão, porque eu não fiz a minha parte nesse sentido, e agora eu quero que nós trabalhemos juntos nisso. Vamos orar, pedir a Deus? Aí você pode ler com eles, né? Pode explicar para eles e falar, se Deus está pedindo para nós, assim como ele fez com Israel, ele tirou Israel da escravidão, né, para dar a liberdade. Tudo que Deus nos ensina é exatamente isso, é nos tirar da escravidão do pecado para nos colocar em liberdade e poder nos dar muito mais, que como ele deu para eles a terra de Canaã, né, para nós a terra prometida. Então, exatamente isso, não desanime, vá em frente e assim com redobrado esforço. E Deus vai abençoar ainda mais. Amém. Eu sei que tem mais. Obrigada. É a resposta às minhas orações. Amém, amém. Quem mais que tinha para... Agora é a Miriam. A Miriam está com a mãozinha levantada, que ela quer fazer uma consideração. Miriam, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, dificuldade para abrir o microfone. Bom dia, gente. Louvado seja Deus, né, por essas mensagens que Deus manda. Meus filhos já estão grandes, né? Infelizmente, eu não tive esse privilégio que a irmã teve. Algumas irmãs aí tiveram, né, de os filhos nascerem no lar adventista. Eu não nasci e os meus filhos também não. Mas eu louvo a Deus porque, apesar das dificuldades, eu sempre fui cercada de pessoas que sempre, vamos fazer um grupo, vamos estudar, e a gente sempre estudou muito o espírito de profecia, e a partir do momento que eu ia aprendendo, eu ia passando assim para os meus filhos, e eu fui tão agraciada por Deus, né? Eu estava ouvindo a irmã e agradecendo ao Senhor, falando, Senhor, muito obrigada, porque Deus me deu tanta luz e tanta sabedoria para educar meus filhos, que já conheci, eles já eram adolescentes. Mas, olha, um testemunho para vocês. A irmã estava falando de investir, e a Ponira falando de investir. Como a gente precisa investir nos nossos filhos, tá? Invista seu tempo, invista seus recursos, mesmo que sejam poucos.
o pai dos meus filhos foi embora e me deixou com um menino de 1 ano, uma de 2 e uma de 4. Então, e eu sem pensão, não dava assim 1 centavo de pensão, e eu não queria colocá-lo na prisão por ser o pai dos meus filhos, enfim. Mas eu com muita dificuldade, trabalhando às vezes em 2 empregos para poder não deixar faltar o sustento, né, para eles. Mas eu investia tanto tempo neles que a gente brincava, a gente sentava para estudar, e 4h30 da manhã eu acordava eles para a gente estudar a lição. Pensa, gente, você não ter dinheiro para comprar um chinelo para você, mas você comprar chinelo, para comprar lição dos seus filhos, você não dá descalço, mas priorizar o estudo da lição para os seus filhos. Eu estudava com todos eles de madrugada, eles com sono, não. E o outro dia, minha filha falando no culto de oração, ela falando assim, gente, estudem com seus filhos, mesmo eles com sono. Eu faço isso com a minha filha, porque a minha mãe fazia comigo, eu achava chato, mas depois eu fui ver como isso era importante. Quer dizer, olha, eu às vezes achava que eles nem estavam prestando atenção, estavam lá cochilando, mas não estavam prestando atenção, e isso fez diferença na vida deles, né? Hoje eu posso contemplar que isso fez diferença na vida deles. Então, queridas irmãs, larguem um pouquinho as redes sociais de lado. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, e aí eu estou com mensagem aqui de 7 dias, 8 dias atrás no WhatsApp. Gente, calma que eu vou dar tempo de responder todo mundo, mas eu tenho vida, eu tenho família, eu tenho netos, e eu priorizo a minha família. Priorizem a família de vocês, invistam tempo na família de vocês, gastem os recursos, aonde que os jovens forem, paguem para eles irem, tirem, deixem de comprar um sapato, deixem de comprar uma roupa, mas invistam nos seus filhos, é a salvação deles. E vai ser muito importante, eu quero muito ouvir do Senhor, assim, olha, cadê os filhos? Ah, Senhor, está aqui os filhos que o Senhor me deu como para eu cuidar, né? Que Deus dê condições a cada uma de nós. Eu fico olhando minhas filhas criando meus netos e me preocupa muito algumas atitudes, né? A gente errou, eles erram também, como a irmã disse, e eu quero até fazer isso aí que a irmã falou, porque eu fico olhando assim algumas coisas de alimentação que eu cometi erros, né, que eu fui omissa, eu não tive a luz e deixei que eles já estavam habituados, eu fui acabando deixando, e sentar com eles e pedir perdão, acho que vai ser muito bom para mim e para eles também. Obrigada, tá? Deus abençoe a você, Amém. Irmã, e a todas nós aqui, as meninas aí da sala que dirigem também, como a irmã Terezinha, que posso imaginar as lutas, as dificuldades, mas vocês têm sido perseverantes, a gente está sempre orando, eu estou sempre orando por vocês. Amém. Que testemunho lindo. Muito obrigada, minha irmã, pela sua contribuição. E agora nós temos o irmão Hernan, que está com a mãozinha levantada. Meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia a cada uma de vocês aí que estão nessa sala. Meu nome é Hernan Davi, a Sandra parece que me convidou. É a primeira vez que eu participo com vocês aqui. E eu estou muito feliz porque eu já ouvi. É a primeira vez que eu participo aqui com vocês. Eu estou num momento assim que eu acho que Deus responde a oração da madrugada, né? Estava com muita dificuldade de dormir. Eu sou diretor da primeira escola cívico-militar de Contagem e eu estou num momento onde eu estou precisando de muita oração. De muita oração. Eu estou vivendo Eu sou cristão, sou adventista. Eu tento colocar dentro de uma escola pública a nossa filosofia. Eu tenho um alcance mais ou menos aproximado de 7.000 pessoas. Tento dar meu testemunho ali. Mas o inimigo muitas vezes tenta destruir num momento que a gente fica muito feliz. Ontem, por exemplo, eu consegui, junto com Deus e junto com minha equipe, a certificação nacional da primeira etapa do cívico-militar. E ontem veio um ataque muito forte em relação à minha pessoa, em relação aos projetos que a gente tem pela escola, do grupo da escola. E eu fiquei muito chateado, fiquei muito triste, porque a gente tenta fazer as coisas pensando no coletivo, pensando no todo, e as pessoas vêm com ataques um pouco pessoais, né? E hoje parece que foi Deus assim, que falou assim, coloca
esse pedido num grupo que ora. E a Sandrinha parece que me convidou aí. Não sei por que chegou esse link para mim. Né? 5h45 ela mandou. Eu atendi uma pessoa, né, aqui no WhatsApp um pouquinho depois que ela mandou, e tocou, né, uma situação de emergência da escola, de uma professora que está com a filha doente. Ela me ligou, eles sabem que a partir de 5h30 já pode me ligar. E aí eu conversei com ela logo depois, eu vi o convite da Sandra aqui e entrei, né, para ver o que era, para ver o que esse negócio do Pentecostes, para mim me interessa, porque eu sou um homem de oração, eu sou um homem intercessor. E foi muito bom que eu ouvi desde então, desde depois desse telefone, eu entrei mais ou menos 6 horas, e foi muito bom tudo que eu ouvi. E eu gostaria que vocês colocassem meu nome na lista de oração, a minha escola, que eu dirijo, que Deus me deu o privilégio de dirigir, que a escola estadual tem o nome de um padre, né? Engraçado, um adventista está liderando uma escola com o nome de um padre. É a Escola Estadual Padre José Maria Demã, cívico-militar em Contagem. É uma escola diferenciada, porque existem militares que estão sob o meu comando. Eu sou o comandante geral deles. Eu tenho 7 militares, são a quais eu comando eles. É um projeto muito bonito. Quando eu falo que eu fui certificado, eu estou indo para Brasília receber esse certificado nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é muita luta, é muita dificuldade, é muita coisa, é muita cobrança. Antigamente eu só atendia a Secretaria de Estado de Educação e Superintendência, hoje eu atendo o Ministério da Defesa, o MEC e os outros 2 que eu já falei. E estamos aí juntos, e muito obrigado pelos conselhos que vocês deram aí. Tem muita coisa que eu ouvi aqui, foi muito bom reestudar isso daí. E quero agradecer de estar participando do grupo, e quando tiver, a Sandra está com o meu telefone aí, é só mandar o link que eu estou acordado. Tem hora que eu vou ficar só ouvindo aqui, porque as atividades do dia a dia é complicado, né? E eu já tenho que estar na escola daqui a pouquinho, já tinha que ter saído. Mas Deus abençoe vocês, e meu pedido de oração para que vocês orem pelo meu ministério, que é um ministério totalmente diferente, né? Pelo ministério que Deus colocou para alcançar dessas 7.000 pessoas alguém para o reino de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos estar orando. E eu não sei se você já leu o livro Educação, mas é uma boa ideia. Você pode ter muita coisa para colocar em prática ali. Eu sou teólogo, eu conheço o livro de Educação. Formei em teologia primeiro, trabalhei 14 anos na rede adventista, hoje eu estou no estado. Que bênção, que bênção. Olha que terreno enorme que você tem aí, né, para cultivar. Que Deus te abençoe, te dê o Espírito Santo. E lembra que os ataques não são pessoais. É o ataque de Satanás a Cristo. Nós só somos os instrumentos, e outros são os instrumentos. Se nós formos instrumentos nas mãos de Cristo, ele vai nos proteger. E o que ele deixa passar, tem um texto muito lindo do Caminho a Cristo que diz isso, que ele é o nosso escudo. E todos os dardos inflamados do inimigo que vem para nós, acertam somente a ele. E o que ele deixa passar é aquilo que vai ser uma bênção para o nosso próprio crescimento. E diz que isso dava grande conforto a Cristo, e o mesmo conforto que nós devemos receber disso. Por isso, em tudo dai graças, né? Porque todas as coisas realmente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmão Hernani, coloquei já o seu nome aqui e nós vamos ficar em oração por você. A obra que você está fazendo me lembrou de Esdras e Neemias. Queria te dar uma sugestão para você ler esses capítulos no Profetas e Reis, da obra de Neemias. Tem muito também a contribuir. E gostei também da irmã Miriam sugerir de ler o livro Educação, que na medida que a gente vai lendo, né, a gente relembra. Você é teólogo, conhece, mas como é bom a gente ir relembrando, irmão. Eu já tinha lido e estou lendo novamente agora o nosso livro, os Espírito de Profecia, né?
lendo novamente, e Deus sempre tem uma mensagem para você no momento que você está precisando. Sempre que você puder, você trabalha com educação, sempre que você puder pegar este livro, irmão, pegue, porque Deus tem sempre uma mensagem especial para a gente. E eu vou te colocar aqui no meu caderno de oração, diante do altar, todos os dias, orando por você, viu? Que Deus continue te abençoando e que você seja como Daniel. Amém. Diante do que você está passando. Meus queridos, sejam bem-vindas aqui. Agora a irmã Ana Maria. Seja bem-vinda, irmã Ana Maria. Sua mão está levantada aqui. Pode fazer a sua consideração. Bom dia, mais uma vez. Eu realmente, Deus é sábio, Ele não erra. E eu fico assim maravilhada de ver a maneira como Deus trabalha na mente da gente. A irmã Silvia falou que nunca é tarde para aprender e que quem ensina é mais beneficiado do que quem está aprendendo. Aqui no livro de Provérbios 22, 26, diz que nós devemos ensinar os pequeninos, né, filhos ou netos, o caminho que devem andar, porque quando for velho não se desviará dele. E aí, quando eu estava pensando, ela conversando aí a respeito da mensagem, veio assim, quando ela falou assim, que quem mais aprende é quem está ensinando do que quem está aprendendo. E aí veio assim na minha mente um relance rápido de um acontecimento. Alguns anos atrás, eu estava dando um estudo bíblico a um jovem de 17 anos. Alguém passou, já estava dando estudo para esse jovem, mas achou que ele estava desinteressado. Aí passou para mim dar o estudo. Eu continuei dando estudo para ele. E aí ele foi se apaixonando pela palavra. Ele disse, a maneira da senhora ensinar é diferente do que a irmã estava ensinando. Para mim está sendo mais claro entender agora o estudo do que antes. E ele tinha uma avó de 85 anos que acompanhava, ficava ali sentadinha, como se não tivesse, não dava opinião, ela só ficava ali ouvindo, caladinho. Quando chegou assim, perto de terminar o estudo, aí ele disse assim, pronto, irmã, eu já estou pronto para me batizar. Mas eu só vou me batizar quando minha avó tomar a decisão dela. Eu disse assim, mas o estudo quem está tendo é você. E como é que sua avó vai tomar decisão se ela não se manifesta para nada? E nesse dia que ele falou isso, ela não estava em casa, ela tinha ido para o médico. E eu estava orando por ela e orando por ele ao mesmo tempo, orando sem cessar por eles dois, para Deus fazer uma obra. Aí, quando ele me falou isso, no outro dia, eu terminei o estudo e disse, pronto, Duca, agora está nas tuas mãos a resposta para Deus, não é para mim, é para o Espírito Santo. Ele disse, já lhe falei o que vai acontecer. Tudo bem. Aí, quando eu fui saindo, ela disse assim para mim, irmã Ana, ela me conheceu desde pequenina. Aí ela disse assim, irmã Ana, como é que eu faço para poder aprender esses caminhos que a senhora está ensinando a Eduardo? Eu disse, a senhora já está ouvindo, mas se a senhora quiser, eu lhe dou um estudo completo, porque nem sempre ela ficava na sala. Ela disse assim, eu quero. Quando chegou na época do estudo que falava sobre adorno do cristão, ela parou e disse assim, ela estava usando brinco, usando as pulseiras de ouro, um colar de ouro, uma voltazinha. Aí ela disse assim, vem cá, isso que eu estou usando não está agradando a Deus? Eu não falei nada, só falei no estudo. Só o que estava dentro do estudo. Ela disse assim, isso que eu estou usando não está agradando a Deus? Eu disse assim, eu vou ler de novo para a senhora entender o que Deus está falando. Não, eu já entendi o que Deus está falando. Agora, eu quero que a senhora me responda. Seja sincera comigo, não tenha medo, não. Eu disse assim, realmente, dentro da palavra, não está agradando a Deus. Aí ela fez assim, Eduardo, meu filho, tira isso daqui do meu pescoço, do meu braço, da minha orelha, porque tudo que eu quero aprender é agradar a Deus. Esses anos tudo, pelo que eu entendi, no pouco que eu pude acompanhar esses estudos que a irmã Ana está te dando, eu só desagradei a Deus. Então, eu quero fazer o que agrade a Ele. E aí, para finalizar, ela continuou tomando estudo. Quando ela tomou a decisão que ela não podia mais se batizar porque ela tinha problema de saúde,
Aí ela disse assim, Ana, eu quero que você chame o pastor aqui. Eu disse, para quê? Eu quero conversar com ele, quero você junto. Aí eu peguei, chamei o pastor foi lá. Chegou lá, ela disse assim, pastor, olha, tinha 2 pessoas aqui dando estudo ao meu neto. Eu não conseguia ficar perto porque eu achava um estudo chato. Ela disse, mesmo assim, um estudo chato, muito prolongado, demorado, e eu não entendia nada. Mas deixaram esse estudo para essa mulher fazer com o meu neto. E depois que ela começou fazendo estudo, um estudo simples, mas bem duro, chamando o pecado, assim mesmo, chamando o pecado pelo nome, e eu comecei a me entusiasmar com o estudo e comecei a gostar, mas sempre eu estava saindo para o médico e não entendi. Mas no dia que ela me deu o estudo detalhado, eu entendi que tudo que eu estava fazendo estava desagradando a Deus, inclusive esse altar de ídolos que eu tenho aqui dentro de casa. Está tudo fora do contexto de Deus. Aí o pastor conversou com ela e disse, pastor, amanhã meu neto vai tirar todo esse bagagem daqui da minha casa e eu quero que o senhor marque uma data para fazer o meu batismo. Ele disse assim, mas a senhora tem quantos anos? 85 anos. Então, ela disse assim, para aprender de Deus nunca é tarde. Amém. E eu aprendi. Foi assim, ela disse, eu aprendi esses dias isso. E assim, ela tomou a decisão, o pastor fez a profissão de fé dela, o neto também tomou a decisão, se batizou, e eles ficaram assim uns 2 anos andando com Cristo. Depois ela desceu ao óbito, e ele continua na fé para a glória de Deus até hoje. Então, irmã Silvia, o que a senhora passou hoje, para nós, é de suma importância. Bem é que quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, que onde a gente passa o estudo para alguém, no caso professoras, né, que tem sala de aula, elas estão ensinando, elas estão educando esses meninos para o reino celestial. Então, o livro Educação realmente é um livro que deve ser lido nos momentos de reflexão dentro da sala de aula, no momento que puderem. Eu achei excelente essa mensagem de hoje, além das demais que eu tenho aprendido. Que Deus continue abençoando e que nós possamos aprender mais. Obrigada pela oportunidade. Amém. Nossa, obrigada pelo testemunho, irmã. E aí é uma prova enorme de que realmente a gente continua aprendendo a vida inteira. 85 anos aprendendo e sendo transformada. Então, veja só, aprendendo educação e sendo transformada, redenção. É uma coisa só. E eu achei muito interessante que o que a senhora mencionou que ela tinha dito, de que, embora o outro estudo fosse mais prolongado e tudo mais, o seu, sendo mais simples, conseguiu alcançá-la. Então, Deus tem um trabalho especificamente para cada um de nós. E do ponto de vista de Deus, a simplicidade é a melhor maneira. A simplicidade de nos alimentar, a simplicidade de nos vestir, a simplicidade em todos os aspectos. E nós podemos alcançar, Jesus falava de uma forma que alcançava tanto as pessoas estudadas, os intelectuais, como alcançava as crianças e alcançava as pessoas simples. E nós devemos ser assim, claros e simples como Jesus. Que Deus continue abençoando a senhora, que a senhora continue trazendo muitos ao reino, tanto pelo seu ensino como pela sua vida. Amém, amém. Nós temos outra pessoa aqui que está com a mãozinha levantada, Marleide. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos, bom dia, Irani. Estava com muita saudade de ouvir a sua voz. Que bom que você está aqui de volta. Irmãos, tudo maravilhoso, né? Os testemunhos, a mensagem e algumas coisas eu anotei aqui do que a irmã Silvia nos falou, como ser exemplo, que é muito importante, mais do que falar, ter exemplo, né? Ser exemplo, de dar frutos. E uma frase que eu anotei aqui também, que eu frisei para mim, amar aos filhos, amar a Deus, amar aos filhos e os filhos dos nossos filhos. Irmã Silvia, assim como o nosso irmão Hernan,
Hernan, né? Ele trabalha numa escola estadual. Eu também já tive a oportunidade de trabalhar na escola adventista e hoje eu trabalho numa escola estadual. Eu trabalho como agente de organização escolar. Eu lido com alunos na faixa etária do ensino fundamental, médio e EJA. Pensa assim numa complexidade que são esses alunos, né? E eu fico pensando como mostrar assim o amor de Deus para eles, porque é tão complicado o comportamento, as atitudes, as palavras, objetivos que eles não têm nenhum, assim, oportunidades. Então, eu fico incomodada. Estou tentando não agregar isso, né, para a minha vida, para não ficar doente, mas eu fico pensando, Senhor, se eu estou aqui, o Senhor tem algum propósito, porque foi muito difícil eu ser chamada para atuar nessa escola. E assim, eu fico vendo que o que eu poderia fazer para poder alcançar algum, como o irmão falou aí, de 7.000, se ele alcançar um, ele estará muito feliz. E eu também penso assim, numa escola de 1.500 alunos, eu fico pensando como trazer um pouco daquilo que eu aprendi, porque eu nasci num lar adventista, graças a Deus. Eu tenho 2 filhos já adultos, a minha filha caçula tem 18, então eu sei que eu fiz o meu melhor, estou fazendo ainda o meu melhor pela educação deles. Mas eu fico pensando, também o nosso amor deve se estender a esses alunos, irmã, e eu penso assim, vou ler o livro Educação mais uma vez, né? Mas eu queria, sim, poder fazer alguma coisa, e eu penso assim, que o meu exemplo é pouco ainda, mas eu tenho medo, confesso que eu preciso orar mais a Deus e pedir a Ele sabedoria, discernimento e arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, nem que seja convidando para os desbravadores, alguma coisa eu preciso fazer por eles, porque eu penso assim, se eu tenho oportunidade de dar aos meus filhos uma educação para a eternidade, eu penso também que eles têm direito, né? Muitos não querem, mas eu creio também que muitos não tiveram essa oportunidade. Exatamente. Essa é a minha consideração. Nossa, irmã, eu fiquei aqui impressionada. Realmente vocês, tanto a senhora como o irmão, acho que Fernando, né, o nome dele, Deus colocou vocês aí realmente com um objetivo. E como disse Esther, né, que Mardoqueu disse para Esther, quem sabe para o momento qual esse você foi colocado. E não é quem sabe, é realmente, se Deus nos colocou, essa é a sua arena de serviço. E, acima de tudo, é de realmente preparar, de trazer o conhecimento de Deus para esses jovens, de uma forma ou de outra. E imagine, né, é a mesma posição que Daniel esteve. E se Deus te deu essa oportunidade, aproveite. E nós temos não só o livro Educação, como tem outros livros, Conselhos aos Pais, Professores, Estudantes, Conselhos sobre Educação, Fundamentos da Educação, são todos livros assim que deveriam estar na nossa cabeceira, especialmente quem trabalha especificamente, né, que essa é a sua profissão. Mas eu tenho algumas sugestões. É claro que o seu exemplo é o mais importante, conseguir, né, se aproximar dos estudantes, o contato individual também é muito importante, ganhar o coração deles, tanto quanto possível. Isso não quer dizer que nós vamos só fazer o que eles querem, né? A disciplina e a firmeza é parte desse exemplo,
Mas eu não sei se vocês têm algum momento em que vocês podem trazer convidados, quer seja para a sala de aula, quer seja para a escola como um todo, e começar assim, como, por exemplo, a mensagem de saúde, que é uma cunha, né? E essa mensagem poderia ser uma forma de começar. Uma outra questão é sobre efeito de séries e filmes. No Terceiro Anjo existem palestras. O Leandro Dallas é muito bom nessa questão. E são todas coisas muito próximas dos estudantes hoje. Satanás não tem vergonha, ele não tem medo, ele vai em frente. E nós precisamos ser assim corajosos, como Neemias, a irmã falou de Neemias, né? Corajosos por Deus. Mas peça o Espírito Santo, comece a orar pela sua escola, se você não começou ainda, e peça que Deus lhe abra as portas e abra o caminho. Se for de classe por classe, você trazendo a orientação, só dar um testemunho de uma escola, aqui nos Estados Unidos era escola pública, e eles não eram adventistas, mas eles trouxeram a reforma de saúde para dentro da escola. Eles começaram tirando todas as máquinas que dava desculpa, eu estava lendo alguma coisa, que dispensava Coca-Cola, refrigerantes e coisa desse tipo, e começaram a ensinar os alunos nas aulas de biologia, nas aulas de ciência, sobre o valor dos alimentos mais naturais, o problema dos refinados. Eles ensinaram sobre alimentos integrais, eles ensinaram sobre a importância da água, a importância do exercício, uma série de coisas, e ensinaram os pais também. E o interessante é que aqui eles recebem uma porcentagem dessas máquinas que ficam dispensando Coca-Cola e salgadinhos e coisas assim, né? Mas quando eles mudaram a alimentação na cantina deles também, o que eles não esperavam, e ensinaram e foram ensinando os alunos, o que eles não esperavam, eles achavam que eles iam perder dinheiro na escola pública por causa disso, porque uma boa parte da entrada deles vinha também disso, né? Mas o que aconteceu foi o oposto, porque o vandalismo que tinha, as coisas que eram quebradas, os alunos ficaram muito mais calmos, o vandalismo praticamente desapareceu da escola, os alunos começaram a ter muito mais capacidade de aprendizagem. Foi uma transformação tão grande em todos os aspectos na escola, eles precisaram de menos pessoas para as questões de disciplinas, que acabou sendo estendido essa orientação para todo o distrito escolar. E as mudanças aconteceram em cada lugar que entrava essa nova maneira, né, de estilo de alimentação, só alimentação. Havia uma mudança no comportamento e nas notas das crianças, que eles conseguiam aprender muito melhor. Então, a mensagem de saúde é uma cunha. Então, talvez você consiga entrar com esse tipo de coisa, e depois os pais e os alunos vão tendo confiança, né? Os administradores também, seus superiores, e você pode ir trazendo mais e mais perto da questão, né, também a questão espiritual, e ver como Deus abre as portas. Vai ter guerra, mas o Senhor é forte e poderoso. Ele derrubou os muros de Jericó e pode derrubar qualquer muro, quaisquer muros. Que Deus abençoe muito a você, mas olha, em oração, isso tudo tem que ser feito com oração, porque é uma guerra espiritual. Mas Deus te colocou aí por essa razão, tenho certeza. Amém, amém. Agora nós já estamos dentro do nosso tempo, é uma alegria, a vontade que tem é de ficarmos aqui, viu, minha irmã? Deus abençoe, viu? Nós temos a Rúbia, que está com a mão levantada, e logo depois da Rúbia, então, nós vamos fazer as orações. E, irmã Rúbia, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, também é a primeira vez que participo aqui, mas fiquei muito feliz devido ao tema, que muito me interessa, e poder, mais uma vez, encontrar, mesmo que por meio da internet, a professora Silvia. Eu gostaria de agradecê-la grandemente, porque quando nos encontramos em 2019, ela me deu assim, um grande incentivo
de trabalhar ou promover, né, a verdadeira educação, ainda mais aqui no Brasil. Assim como existem outros ministérios trabalhando nesse sentido, mas eu, com certeza, me sentia muito incapaz, ainda, né? Me sinto, e por isso tenho buscado muito a Deus nesse sentido. Mas hoje, pela graça de Deus, juntamente com a equipe, especialmente com a professora Cleuma, nós temos um ministério que é o Plano A Homeschooling, onde nós trabalhamos dentro da verdadeira educação, ajudando famílias aqui no Brasil, no sentido de educar os filhos da maneira que Deus nos orientou. Então, a minha fala é mais em agradecimento, por esse incentivo, e também um convite às famílias que aqui estão, se desejarem materiais e orientações nesse sentido, nós temos um canal no YouTube que chama Plano A Homeschooling. Ali já temos várias palestras, encontros que nós fazemos. Temos, inclusive, um encontro amanhã, se alguém tiver interesse. Estamos postando nas nossas redes sociais, no Instagram, também no Telegram, temos um canal chamado Plano A Homeschooling. Aqueles que tiverem interesse, que tiverem filhos, e se interessam, né, por esse assunto, pela graça de Deus, estamos com a equipe aí trabalhando, e é uma bênção mesmo, e eu tenho uma gratidão muito grande, porque quando, se não me engano, há 6 anos atrás, eu assisti os vídeos da professora Silvia, e ali por meio do projeto Restaure também, e da TV Terceiro Anjo, foi um grande incentivo. Eu, com uma filha pequena, comecei a trilhar esse caminho, e Deus tem nos guiado até aqui, e eu tenho certeza de que continuará. Com relação ao livro Educação, minha última fala aqui, para não prolongar, eu ouvi tanto a professora Silvia como o projeto Restaure falando, incentivando o estudo do livro, e no primeiro encontro que eu fui de famílias, eles falaram para que eu chegasse em casa, colocasse o livro Educação na cabeceira e começasse a ler, e assim que terminasse, voltasse para a primeira página. E eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, uau, quando eu chegar em casa eu tenho um manual, então eu vou poder colocar em prática e aprender muito mais, porque eu não conseguia memorizar tudo o que eles falavam. E eu voltei para casa, peguei o livro Educação, comecei a ler e sempre dizia, na próxima página vai estar a parte prática. E não estava, ao meu ver. Aí eu, não, deve ser na próxima. E assim eu terminei o livro Educação e fiquei frustrada, chateada por não ter entendido. Mas me lembrei do conselho, volte para a primeira página e releia, e assim sucessivamente. Passei um tempo chateada, depois voltei a ler. E hoje eu vejo que bênção, que maravilha, como Deus é maravilhoso em nos deixar mensagens tão claras, tão objetivas e tão práticas. Então, eu quero deixar o meu incentivo. Se alguém aqui pegou o livro Educação e se sentiu frustrada como eu, não desista. Volte a ler, reler, ouvir os áudios. Hoje eu tenho o costume também de ouvir o áudio enquanto estou fazendo outras coisas. Que Deus seja louvado, que Deus continue abençoando a sua vida. Irmã Silvia, Deus seja louvado por seu trabalho, por o trabalho de outras pessoas que têm investido na área da educação, da verdadeira educação, e que possamos cada vez mais buscar o Senhor para compreendermos esse assunto e praticarmos da maneira que Deus nos orientou. Obrigada. Amém. Obrigada a você pelo seu testemunho. E fico contente de saber que você está aí ajudando outras mães. E é isso mesmo, a gente vai no caminho. Eu costumo dizer o seguinte, eu não sou nenhuma expert no assunto, né? É só que a gente caminhou, foi um pouquinho na frente, a gente pode ir dizendo, olha, eu passei por aqui, eu vi esse buraco, né? Eu desviei daqui, e a gente vai assim ajudando uns aos outros.
E você falou muito bem, é realmente isso. Na verdade, não é que não é prático, é que a gente não tem olhos para ver muitas vezes, né? A gente precisa dessa prática e teoria e da luz do Espírito Santo. E já que você falou nisso, eu só quero colocar mais uma coisinha aqui, que é o livro Orientação da Criança. Ele é muito prático também, né? Ele vai, assim, em coisas específicas, e é um manual também. Ele é uma compilação, o Educação não é uma compilação, ele dá a ideia geral para a gente em aspectos específicos, e agora, um dos vários conselhos que a senhora White acabou partilhando, né, conosco, que Deus partilhou com ela e ela partilhou conosco, e exemplos, a gente tem a Orientação da Criança. Então, a gente tem, assim, uma riqueza muito grande, que, na verdade, acaba sendo um tesouro escondido, se a gente não usa, né? Mas que Deus abençoe muito a você, o seu ministério, que muitas pessoas sejam abençoadas através disso. Minhas queridas, a vontade Irani, é tirar o dia para ficarmos aqui conversando e aprendendo mais, professora Silvia. O que nós vamos pedir é que Deus nos conceda o privilégio de você voltar e para falar um pouco mais conosco do livro Educação. Gostei muito do Leia e volte para a primeira página quando terminar. Nosso tempo já acabou, já finalizamos o nosso tempo e nós vamos fazer a oração. Heloísa, minha querida, o nosso tempo está finalizado. Se você puder falar assim, bem resumido, para a gente ir logo em seguida a gente orar, tá certo, minha linda? Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Silvia, né, por ter aceitado o nosso convite, né? Foi aí através da doutora Juliana, né, que a Silvia veio falar, né, hoje com a gente. Obrigada, Silvia. A gente vai fazer contato com você, né, para novamente você voltar, né? E a Silvia, né, gente, ela estava num horário mais cedo do que o nosso. Aqui, Silvia, nós temos pessoas de Portugal, temos pessoas aqui do Brasil e você aí nos Estados Unidos. Então, muito obrigada. Eu sei que foi difícil aí você ter entrado, mas agora bom que você já aprendeu. Eu quero deixar aqui para as mães, né, que querem aprender sobre o homeschooling. A Rúbia, ela pode ajudar vocês a iniciar essa atividade dentro do lar de vocês. Então, eu já convidei a Rúbia também para pregar aqui, né? Rúbia, conta com você, viu, querida? E que Deus possa ser com todos nós, né? Nos dando aqui sabedoria. Obrigado, Silvia, porque, como a Iapo disse, a gente ainda não tinha tido nada sobre educação aqui na nossa sala. E Deus te trouxe aqui realmente para nos ensinar, né, como conduzir aí os nossos filhos para a eternidade. Obrigada, muito obrigada, Heloísa, minha princesa. Você pode fazer a oração final? Posso sim, Irani. E eu quero pedir para você orar também, por favor, pela nossa querida professora Silvia, né? E que o Senhor nos ajude a colocar em prática o que nós aprendemos aqui. Obrigada, Heloísa. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos aqui, Senhor, com o coração radiante de alegria, porque a cada manhã o Senhor chama um mensageiro, um profeta seu, para trazer a mensagem que nós precisamos de ouvir. E hoje o Senhor usou a sua profeta, a Silvia, o Senhor usou essa mensageira para falar fortemente aos nossos corações. Nós queremos te entregar, Senhor, essa mensageira em tuas mãos. Nós sabemos que a Silvia tem um ministério maravilhoso e que ela tem se colocado em tuas mãos para ajudar mães, famílias, a conduzir os seus queridos para a eternidade. Toma ela em tuas mãos, Senhor, a cada dia, para que ela possa fazer tudo que vier-lhe às mãos, que isso seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, nós queremos pedir aqui uma bênção especial pelo Davi Hernandes, é um amigo querido. O Davi conduz uma escola com 7.000 alunos, Pai. Ele precisa da tua sabedoria para conduzir essas crianças
essa escola à eternidade também. A irmã Marleide também está à frente, Senhor, de uma escola, e que ela também precisa de sabedoria dos altos céus para conduzir esses alunos ao conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar aqui cada mãe, cada lar, cada família, porque nós pensamos que a educação é só para as crianças, mas a educação é para nós mesmos, porque quando estamos educando, estamos lapidando nosso caráter egoísta, nosso caráter impaciente, nosso caráter invejoso, vingativo. Oh, Deus, muito obrigado, porque o Senhor coloca os filhos no nosso caminho para arrancar de nós aquilo que não te agrada. Por isso, ó Deus, nós queremos agora colocar em tuas mãos o nosso dia, para que ele seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe, Senhor, a cada um presente aqui, aqueles que já saíram porque foram trabalhar, mas que o Senhor possa ser conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. É porque ele fala não ver, quando fala não ver. Vem guiar-me aqui, ó Deus, sempre nos caminhos teus. Quero ser bom, puro e fiel. Mostra-me como ir ao céu. No perigo bravo serei, se eu souber que salvo estou, ao teu lado andarei e habitar contigo vou. Quando a tentação me vem, faz-me firme, sábio no bem.
Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Professora Silvia, mais uma vez nós te agradecemos, que o Senhor continue te abençoando e abençoando o ministério dele através de você. A todos os nossos irmãos, a paz de Cristo, que o Senhor nos dê um dia abençoado na presença dele. Obrigada mesmo para vocês todas. Linda música. Bom dia e até amanhã. Nós queremos buscar a guia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã estaremos aqui novamente às 5 horas da manhã do Brasil e às 9 horas da manhã de Portugal e também da Inglaterra. Um abraço para todos e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.